Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diária. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar com o máximo de pessoas que vocês puderem e, se possível, deixe um comentário se você gostou e você entendeu este capítulo. Esse capítulo é um pouco longo, mas eu vou procurar resumir de uma maneira bem rápida para que você faça a sua leitura depois, sozinho. É você com Deus, amém? Conta a história então aqui, que é a palavra, não é uma história qualquer, é a palavra de Deus. Está nos narrando um fato que mudou toda a história do povo de Israel. Novamente, problema que Abraão carregou com ele, o seu sobrinho Ló. Faz tempo que o Ló está dando problema aqui, mas dessa vez o problema vai ficar bem maior. Aconteceu que aqueles dois anjos que tinham visitado a tenda de Abraão também caminharam em direção a Sodoma e Gomorra com uma intenção: eles iriam destruir aquela cidade. E lá, quando eles chegaram, Ló os recebeu muito bem, como fez Abraão, preparou o pão, preparou o vinho, preparou o cordeiro, tudo para recebê-los. Mas eles não queriam ficar na casa do Ló, hospedados lá dentro. Mas o Ló insistiu muito com eles e eles acabaram entrando e passando a noite lá. Quando foi de madrugada, aqueles varões daquela cidade que era totalmente corrompida, que era uma cidade promíscua, começaram a bater na porta de Ló, pedindo para que os varões fossem para fora, porque eles queriam conhecê-los. Conhecê-los tem um sentido sexual. Queriam ficar com eles porque os anjos eram muito bonitos e aqueles homens daquela cidade queriam se deitar com eles. Ló fica muito triste, muito chateado e vai lá fora e oferece as filhas dele para aqueles homens. Diz: olha, minhas filhas nunca conheceram varão, fiquem com elas, mas não mexam com esses varões que estão aqui dentro. E eles começaram a brigar com Ló e dizer: quem que você pensa que você é? Você acha que você é juiz? Você é um estrangeiro aqui, você não pode vir aqui para nos dar ordens. E eles começaram a brigar com Ló e começaram a querer arrombar a porta da casa de Ló para ficarem com aqueles varões. Mas aqueles anjos feriram aqueles homens com cegueira e eles não conseguiam nem achar a porta da casa de Ló. E assim eles partiram daquele lugar e deixaram eles em paz e nada fizeram aqueles anjos. Aí então os anjos os avisa Ló, fala: olha, prepara toda a sua família, prepara que nós vamos partir deste lugar, porque este lugar vai ser destruído pelo Senhor. E o Ló fica desesperado e começa e avisa a mulher, as filhas, os genros. Só que os genros, eles zombavam dele. Você está ficando louco. Onde já se viu você falar uma bobagem dessa? Então os anjos começaram a falar mais rapidamente, pedir para Ló: levanta, toma a tua mulher e sai daqui, porque esse lugar vai ser destruído. O Senhor nos avisa muitas vezes que o lugar onde você está é perigoso, que você deve sair desse lugar, que você deve ir para um lugar seguro. O lugar seguro é a casa do Senhor. É o lugar que o Senhor preparou para lá proteger a sua, a minha, a nossa família. Então, se você está longe deste lugar, levanta e corre para lá, porque certamente tudo que está nessa terra vai ser destruído pelo fogo. Se você não se abrigar no Senhor, não há como salvar nem você e nem a sua família. E o Ló então foi e os anjos avisaram: não olhe para trás, não olhe para trás. Quando você tomar um posicionamento, quando você der um passo em direção ao Senhor, faça o que esses anjos estão dizendo. Não olhe para trás. O caminho é para frente. Quando você puser a mão no arado, vai em linha reta, porque se você olhar para trás, o arado
vai desviar do seu lugar e vai fazer uma curva. Por isso, não olhe para trás. Siga Jesus e olhe só para frente. E aí, eles foram e fugiram daquele lugar. O Ló sugeriu uma outra cidade ali perto, porque os anjos pediram para ele ir para Campina. Ele falou, eu vou para outro lugar. E os anjos falaram, ok, qualquer coisa, só vai logo. Apressa-te. Aqui no versículo 27 ele diz, apressa-te. Tudo o que você tem que fazer tem urgência. Ir para Jesus é uma questão muito urgente para a sua vida hoje. Desculpa. Só que quando eles estavam indo, aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás. E ela virou uma estátua de sal. Todo mundo conhece essa conversa, todo mundo conhece essa parte da história da mulher de Ló que virou uma estátua de sal. E você olhar para trás, você vai ser essa estátua de sal. Quando você puser a mão no arado e caminhar com Jesus, nunca olhe para trás. E aí eles subiram então para Campina. Os genros não os acompanharam, porque eles zombaram dele, foi só a mulher e as filhas. E eles foram lá para a cidade de Zoar. O Abraão saiu no versículo 27. Ele também levantou-se e foi para aquele lugar e ele viu o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Ele viu que aquela fumaça subia daquela cidade. E aqui vai acontecer uma ideia terrível que as filhas de Ló tiveram para se preservarem, para preservarem a geração delas. Uma disse para a outra, olha, a gente não tem mais varão para nós podermos nos reproduzir, para nós podermos manter e continuar a nossa semente. Então vamos fazer uma coisa, vamos embebedar o nosso pai e vamos nos deitar com ele, para que nós possamos então trazer sementes do nosso pai. Olha que ideia terrível, né? Acontece aqui o primeiro incesto, ou seja, a filha tendo um filho do pai. E assim deram de beber ao seu pai, e ele nem percebeu, elas se deitaram do lado dele, primeiro a primogênita, e depois, no outro dia, a menor fez a mesma coisa. E dessas duas concepções nasceram dois povos. Os moabitas, a primogênita teve um filho que se chamou Moabe, e é o pai dos moabitas. Os Moabe hoje é a região da Jordânia, a Palestina. Imagina o tamanho do problema que Ló arrumou para o Abraão. Até hoje, esses povos brigam. E a outra, a mais velha, a menor, aliás, a mais nova, teve também um filho chamado Benami, ou Benami, não sei. E esses são os filhos de Amon. Os amonitas e os moabitas vão causar muitos problemas aos israelitas. São os povos palestinos e até hoje eles não entraram num acordo, eles estão em guerra. Por quê? Porque a partir dessa decisão tão impensada, mas para aquela cultura, elas achavam que nós não podemos não deixar sementes e nós não temos varão para deitar conosco. Então vamos fazer um filho com o meu pai. Foi uma ideia ruim que as filhas de Ló tiveram e que custou muito caro a todos. Abraão trouxe com ele esse problema que a gente já vem falando, dos problemas que Ló causou ao pai Abraão e vai continuar causando toda a história da humanidade. Se você gostou desse capítulo, não esquece de deixar seu like, compartilhar com as pessoas que você ama e, se puder, faça um comentário, porque o Senhor nós precisamos continuar conhecendo essa palavra. E agora não tem mais desculpa para você, que você não entende, que você não sabe, é só você me seguir e a gente vai explicando capítulo por capítulo. Um abraço em Cristo Jesus, amanhã voltamos com capítulo 20, que o Abraão vai ter um relacionamento com a Sara
E vamos ver se vai nascer aqui no próximo capítulo já? Não ainda. O nascimento de Isaac vai ser no 21. Amanhã nós vamos ver o que vai acontecer. Amém? Se você tiver curiosidade, já leia antes. É importante você, eu sempre falo, leia o capítulo antes de me ouvir. Um abraço, até amanhã.